Ana Paula Farias, jornalista, radialista, terapeuta transpessoal, publicitária, professora e baiana, né? E aí a gente está aqui com ela com um prazer enorme, recebendo aqui no estúdio da Rádio Goitacá, nesse programa ao vivo. Ela vai falar um pouco sobre o 6º Encontro Solidário que ela já organiza aqui na cidade, que é uma atitude assim, muito generosa por parte dela. Ela vai passar todos os detalhes, como que você pode apoiar, como é que você pode doar para essa campanha. Mas também vamos aproveitar que ela é muito querida por todos os seus ouvintes, todos os seus telespectadores da TV Record, e ela vai falar um pouco também sobre a sua vida, né? Porque artista tem que falar sobre sua vida, né? As pessoas têm curiosidade de saber onde nasceu, como é que foi a infância. Então, deixar aqui o microfone aberto mais uma vez para que ela dê uma boa noite para os seus ouvintes e depois a gente já começa logo com o interrogatório. Meu Deus. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, a todos que estão aqui sintonizados e conectados na Rádio Goitacá. E eu quero deixar aqui boa noite muito especial e desejar todo sucesso, né? Porque estamos dando um pontapé inicial nesse projeto, que é podcast também, que vai para o YouTube. Então, parabéns a todos os envolvidos. E também quero parabenizar pela marca, né, da rádio, pelo nome Goitacá. Eu acho que tem tudo a ver com a história de Campos e a gente não pode deixá-la se perder. Então, eu fiquei muito feliz vendo o nome dessa rádio, homenageando, né, parte da história que é tão importante da cidade de Campos dos Goitacazes, né? E estamos aqui na Rádio Goitacá. Então, gente, é uma alegria. Muito obrigado, Wellington. Já estivemos juntos numa entrevista na Record TV Interior RJ. Então, agora, pela primeira vez aqui, invertendo os papéis, né, gente? Porque já entrevistei e agora estou sendo entrevistada. Não sei até que horas, se eu não inverter de novo aqui esse papel. Brincadeira. É uma responsabilidade muito grande entrevistar uma pessoa que é tão competente nesse papel exatamente de fazer entrevistas, né? Então a gente vai tentar aqui, eu com a minha pouca experiência de microfone até agora, a rádio tem 1 ano de idade, para quem não conhece ainda, porque eu tenho certeza que milhares de fãs da Ana Paula estão aqui acompanhando a Rádio Goitacá, muita gente lá de Salvador, da Bahia, né, assistindo, ouvindo também o nosso programa aqui ao vivo. Então, uma explicação, a nossa rádio tem apenas 1 ano, né? A gente está nessa luta para levar uma rádio de qualidade, uma rádio com uma qualidade musical, que é a nossa prioridade total. Temos também informação local e também nacional e internacional. Mas, Ana Paula, uma coisa que você falou que chama muita atenção, que eu quero destacar aqui, é a questão do nome. Por que o nome Goitacá? Exatamente porque o nome da cidade é Campos dos Goitacazes, por causa de uma tribo indígena, né, daqui da região, que foi dizimada, né, e aí a gente tem essa herança, né, essa dívida, né, com o povo indígena natural aqui da região. E esse nome tem a ver também com a questão assim, que eu vou falar para vocês, 60% talvez da nossa programação musical é de música autoral de artistas aqui da região. Que legal! Então, o artista daqui da região que não tem voz e vez, né, nas rádios comerciais, a gente faz questão de abrir portas, janelas, abrir todos os espaços para que ele possa mostrar o seu trabalho. Então, esse é um compromisso da Rádio Goitacá e é isso que a gente faz com o maior prazer, com maior estima, né? Porque a gente tem muito artista bom aqui na região. Então, eles só não têm espaço e aqui a gente tenta promover esse espaço. Mas não vim falar da rádio, vim aqui para falar de Ana Paula Farias, e aí trazendo justamente a questão, né, da afetiva, né, que os seus fãs, né, que gostam tanto de você, do seu dinamismo, da sua simpatia, né, que é tão natural. Você até dando notícia triste na TV, parece que você passa exatamente com a leveza. Então, assim, poucas pessoas sabem fazer dessa forma. Então, mas os seus fãs têm uma curiosidade, que também é a minha, né, de saber um pouco assim, da sua infância. Né? Já falamos aqui, né, que você nasceu em Salvador, Bahia. Esse sotaque lindo
que eu destaco, né, que bom que você não perdeu e que você não perca nunca esse sotaque maravilhoso, mas que você fale um pouco assim da sua infância mesmo lá em Salvador, como é que foi, né? Você que é essa pessoa agitada, né? Como era a Ana Paula criança, né? Então, fala pra gente. Acho que devia ser bem agitada também. Assim, graças a Deus, eu sou de família simples, né? Minha mãe, Maria do Carmo Santos Farias, meu pai, Rubem de Araújo Farias, meu irmão, Eduardo Santos Farias. Nós somos 4, né? E nós nascemos todos em Salvador, capital, e crescemos, eu e meu irmão, no bairro do Cabula, que é lá em Salvador também. E tivemos uma infância muito proveitosa. Brinquei muito, me diverti muito, caí muito no chão. Todas as brincadeiras que você pensar, eu sempre quis estar. Sempre uma criança muito ativa, né? Acho que dá para perceber, né, gente? Sempre muito brincalhona, sempre muito envolvida com tudo que tivesse relacionado à arte, a qualquer tipo assim de evento. Eu sempre gostei de participar. Sempre gostei de me amostrar, não posso negar. Eu até falo assim que minha mãe, eu acho que o meu microfone já era o cordão umbilical de minha mãe, eu já brincava ali com o microfone, porque desde criança eu me lembro que eu sempre pegava a escova de cabelo, tudo tinha que ter uma referência com o microfone, o espelho lá de casa, eu olhava para o espelho, eu achava que era a televisão, que eu queria entrar naquela caixinha. Brincava de rádio em casa. Então, assim, minhas brincadeiras sempre também estiveram ligadas a esse universo que eu estou... A área da comunicação. Na né? área da comunicação. Então, sempre muito comunicativa, faladeira, falava demais. Aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai percebendo que a gente tem que ir, né, equilibrando, graças a Deus. Mas, assim, eu sou muito grata à infância que eu tive, dentro das possibilidades, né, da minha mãe, do meu pai. A gente teve tudo que a gente precisou e nada me faz falta, assim, sabe? Tive todo carinho, então eu fui muito feliz. Claro que a gente tem as vivências que são tristes, acho que é comum a todos, né, na vida, mas, assim, eu tenho muitas lembranças positivas e de uma infância com muita interatividade. Agitada, né? Sempre muito dinâmica, sempre muito ativa. É isso. Eu fico imaginando aqui, né, nesse mundo contemporâneo, em que as crianças estão cada vez mais fechadas, né, dentro do mundo digital. Fico imaginando uma criança agitada igual você, tendo que ficar presa com um celular. Não dá certo. Não ia dar certo, não. Como a infância mudou e assim, a gente acredita que para pior, né, nesse sentido de interação entre as pessoas. Hoje, acho que é um dos grandes desafios, né, para os pais dessa geração e especialmente os professores, né, que hoje, que é a nossa segunda família, né, a nossa primeira família em casa, depois a gente vai para a escola. Então, assim, essa segunda família tem que cada vez mais, né, buscar criar estratégias para não perder, não deixar essa criança ficar só conectada, né, com o mundo virtual, porque a vida não é só aqui, né, a rede social. Aqui é só uma parte da nossa vida. Mas aqui fora tem muito mais, né? Com certeza. Mas aí vale uma crítica também para os pais, né? Porque já se criou até o termo babá eletrônico, né? Porque exatamente muitos pais fazem isso, né? Antes fazia com a televisão, né? Hoje está mais atualizado. Hoje faz com o celular, né? Mas, já que você falou a questão da importância da educação, né, dos professores também para contribuírem, né, para essa mudança de paradigma, eu queria que você falasse também, assim, você tinha um foco para a comunicação, mas antes de você adentrar para a comunicação, você passou por um outro tipo de comunicação, que não deixa de ser uma forma de comunicação, que é a docência, né? Isso. Então, como é que foi a sua entrada para esse mundo da educação? Foi em Salvador ainda? Foi, não. Tudo isso em Salvador. Toda a minha formação foi lá na Bahia, lá em Salvador. Bom, isso aí começou até foi um toque, assim, né, de minha mãe em relação ao futuro. Ela ficava sempre muito preocupada, né, com como é que seria. Ela queria já que a gente já tivesse uma segurança, né?
que assim, a nossa vida sempre com muito esforço, então minha mãe pensando lá, poxa, Ana Paula acho que tem uma tendência para essa área da educação, quem sabe ela não pode seguir os mesmos passos, né, das tias dela, que também foram ligadas à área da pedagogia, e eu lembro também que antes de lecionar, eu achava que eu ia ser atleta, né, porque eu jogava vôlei no Clube de Regatas Itapajipe, então eu sempre fui muito ligada também à atividade física, a esporte, então eu não perdia uma aula de educação física na escola, então sempre tive essa tendência para o esporte, então eu me dediquei, comecei a gostar da natação e de outros esportes, até que me apaixonei pelo vôlei, e comecei a me dedicar, e quando eu vi, eu já estava fazendo parte de um time lá em Salvador, onde eu joguei por 8 anos, que é o Clube Itapajipe, e fui chamada para a seleção baiana 4 anos. Fui campeã brasileira também lá em São Luís do Maranhão. A gente elevou a Bahia para a primeira divisão, coincidência ou não, o futebol agora subiu para a primeira. Então foi assim, algo marcante. Então eu achava que eu ia seguir essa área da educação física, da atividade. Então até tentei vestibular na época para educação física, mas eu perdia. Mas nesse intervalo do esporte, para ajudar em casa, né, a aumentar a renda e poder contribuir, eu fazia reforço escolar. Então, lá a gente chamava de banca, né? Eu dava banca em casa. Então, eu tinha alguns alunos, todas as matérias. E aí, acho que foi isso também que estimulou minha mãe a achar, poxa, já que a Ana está indecisa ainda do que vai seguir, quem sabe letras, pedagogia, né? Sempre ligada para essa área. E aí eu comecei, fui para o ICEA, estudei lá, que é um centro, né, educacional voltado para essa área específica, né, do magistério, e fiz magistério. Então me formei bem cedo, aos 17 anos eu já estava lecionando em escola pública, escola particular, sempre criança, né, geralmente terceira série. E aí fui seguindo, até que um dia, quando foi estabelecido um novo modelo educacional, onde não podia nenhum aluno, mesmo que ele não tivesse indo bem com suas notas, ele tinha que ser reprovado. Então, naquela época, eu fiquei um pouco assim, frustrada, não queria aprovar um aluno que não tinha condição e a gente teve que ser obrigada. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, olha, não quero mais ficar aqui, não. Quero mais trabalhar nessa escola, não. E aí, comecei a desistir dessa área. Foi aí que eu, tentando vestibular, passei em comunicação. E aí eu falei, olha, perdi em pedagogia, então eu vou seguir comunicação. E quando eu entrei na faculdade de comunicação, logo no primeiro semestre, meu técnico, Ricardo Carvalho, que se estiver me assistindo vai lembrar dessa história, ele falou, olha, Ana, como ele conhecia, né, a diretora da Rádio Transamérica, a Rádio Transamérica está chamando estagiários para participar lá, né, dos eventos, e pode ser do primeiro semestre. Mesmo quem tem entrado, não precisa ter experiência, só precisa estar na faculdade. E aí eu aproveitei a oportunidade, fui lá fazer um teste, quase não passo, mas entrei para trabalhar na área de eventos, passei e pronto. E de lá, desse período de estágio, de atendente, de rádio escuta, de produção, me tornei locutora oficial da rádio e não parei mais, estou aqui. Eu estou tentando resumir, viu, gente? Mas foi assim, eu desisti da educação e fui para a área da comunicação. Mas talvez sua modéstia... Mas a gente não desiste, né? Sua modéstia talvez não tenha deixado você falar uma coisa muito importante, né? Que você se dedicou tanto ao vôlei que você ganhou um prêmio, você foi campeã, foi escolhida a melhor... Como é que você sabe? Tô sabendo aí. Olha, foi. Hoje eu posso falar, porque na época eu ficava assim meio envergonhada, né? Mas hoje eu falo, fui eleita 4 anos. A melhor levantadora da Bahia. Aí, ó. Eu tenho medalha em casa, eu tenho um troféu. E foi muito feliz, porque eu realmente me dedicava muito. Porque a primeira vez que eu fui chamada para a seleção baiana, eu não fui convocada, né? Fui chamada, mas não fui convocada na época. Eu tinha que fazer teste para entrar e não passei. E aí aquilo ficou... Aí meu técnico disse, Ana, treine mais, se dedique mais, que na próxima você vai. E na próxima eu fui, e nas outras também. E aí eu ganhei esse reconhecimento, para mim foi muito importante. Que bacana, né? Além de tudo, ainda foi eleita melhor levantadora. Viu? Porque esporte amador, você já sabe, né? Amador. E aí eu não queria mais sofrer, não. A gente tinha que ralar para ter patrocínio, buscar apoio, então eu tive que escolher trabalhar. Aí eu saí do esporte e comecei a trabalhar, foi aí que eu me dediquei à comunicação.
A vida dessa criatura parece um filme, né? Assim, um filme de ação, na verdade, Opa, né? gostei, Que está aqui um desafio ali, ela vence aqui, mas não é isso ainda, ela busca outra coisa. E realmente, assim, é estimulante mesmo, assim, para as pessoas. Você pode servir exatamente de um exemplo mesmo, né? De superar, né? E não se contentar com as dificuldades, e até mesmo com algumas vitórias, né? Porque tem vitória que você, legal, beleza, como foi essa sua eleição aí de melhor levantador. Se isso subisse para sua cabeça, você talvez tivesse continuado no vôlei, talvez não tivesse sido tão feliz, né, no futuro, mas você acabou mudando para a comunicação, e aí? Aí talvez sim, aí eu posso dizer que você se encontrou exatamente, né, na profissão que remeteu lá para a sua infância, né? Verdade. As coisas que você fazia durante a infância, Verdade. né? De brincar de comunicação, brincar de repórter, de entrevistadora, né? Então, assim, é muito bacana você ter dado essa volta, né? De dificuldades, de vitórias, mas hoje você conseguiu chegar num patamar de... Que eu sempre sonhei, sabia? Exatamente. Que eu sempre sonhei. Eu sempre gostei muito de rádio, de TV. Como eu te falei, eu brincava de rádio em casa. Inclusive, eu dizia que eu tinha uma rádio, que o nome da minha rádio era Rádio A rádio que coloca você em primeiro lugar. É o slogan. Era o meu slogan, já tinha até slogan. E eu ficava entrevistando os meus amigos, né, em casa. E eu sonhava. E quando eu assistia a televisão, que eu via as apresentadoras, as repórteres, né, ali naquele quadradinho, eu falava, um dia eu vou entrar naquele quadradinho. Só que aí a gente vai por outros caminhos, né? E eu tive muita negativa. Eu lembro que quando eu achei que, dentro de mim, olha, eu acho que é isso mesmo, eu vou seguir, vou correr atrás. Eu tentei, fiz uns testes lá em Salvador, mas eu perdi. E algumas pessoas que eu fazia esse teste falavam para mim assim, eu acho melhor você tentar, você não tem perfil para televisão, você não tem essa característica para TV. Não sei se porque na época eu não tinha muita preocupação também com essa coisa do visual, de produção, não entendia muito. Mas, enfim, eu ouvi, mas não escutei, sabe como é? Deixei passar. Eu falei, eu vou seguir em frente, se tiver que ser, vai ser, e não desistir. Eu lembro que, de tanto ver a rádio, que era a TV Bahia, tinha transmissão ao vivo dos shows que acontecia lá, e tinha uma TV que era conectada a ela, mas era só de transmissão, TV Salvador. E aí fazia as transmissões dos shows, eu ficava, gente, um dia eu quero estar assim, um dia eu quero apresentar esse evento. Gente, que coisa, porque eu já apresentava evento pela rádio, mas eu queria fazer na TV. E aí eu fui lá, bater lá na rádio, ou na TV, levei meu currículo, tinha experiência nenhuma na área, mas fui. E aí tomei um não, quer dizer, não tomei não assim, né, direto, mas nunca fui chamada. Mas também não desisti. E fui aproveitando as oportunidades. Isso eu queria até deixar aqui, Wellington, eu sempre aproveitei as oportunidades, tanto na rádio quanto na TV, então eu fui seguindo, fui aprendendo, né, caindo, levantando, mas hoje eu tô aqui, me sentindo cada vez mais realizada, fazendo o que eu sempre sonhei, que envolve tudo, se você parar para pensar. Através do microfone, eu consigo falar de esporte, de educação, de cultura, de arte, né, da terra, das terras, enfim. A curiosidade, na sua época, por exemplo, quando você brincava de fazer rádio, de fazer TV, você tinha um espelho, assim, uma referência naquela época, assim, que te motivava, assim, não, amanhã, no futuro eu quero ser aquela pessoa, assim, como jornalista, como apresentadora de TV? No rádio eu não tenho lembrança de ter, eu quero ser como fulana, mas na TV tinha, inclusive, eu acho que ela está em São Paulo hoje, Liliane Reis. Ela era da TV Bahia na época, eu assistia muito o programa que ela fazia todo sábado, era de viagens pela Bahia. E aí eu ficava olhando e falei, gente, ela é demais. Eu gostava muito do jeito dela, da simplicidade dela. E aquilo ali eu me identificava bastante. Eu falava, poxa, um dia eu quero ser que nem Liliane. Eu quero ter, assim, esse dinamismo dela. Achava ela, assim, fantástica. Demais, eu admirava muito. E aí, olha só, quando eu comecei a ter oportunidade na TV, eu apresentei um programa de viagem, só me lembrava dela. Olha só. Eu nunca tive ainda esse encontro com ela. Quem sabe, né, se eu tiver essa oportunidade, um dia eu vou dizer para ela,
Olha, Eliane, eu sempre te assisti, ficava viajando, não perdia um programa dela. Todo sábado eu estava ali, ó, assistindo. Então, assim, de referência assim, de comunicação, ela. E aí a gente vai, né, olhando outras pessoas, vai se inspirando. Gosto muito de Fátima Bernardes também, acho ela uma grande comunicadora. Tem muita gente boa, assim, que eu admiro. Muitas radialistas lá de Salvador também. Adriana Quadros, uma grande apresentadora. Enfim, tem uma lista aqui grande, mas sempre a gente se inspira, né, em alguém. É uma coisa que você falou, assim, que se você não. No rádio, talvez você não tivesse esse espelho. Mas uma coisa que chama atenção também, não sei qual é a sua opinião, que eu gostaria de ouvir, é em relação exatamente ao espaço no rádio para as mulheres. Aqui em Campos, pelo menos eu posso falar por Campos, são poucas mulheres trabalhando em rádio. Aqui na Rádio Goitacá a gente pode dizer que a gente tem 5 locutores, 2 mulheres. Então está mais ou menos equilibrado, vamos dizer assim, né? Mas não é muito comum, né, a gente ter mulheres locutoras de rádio, né? Eu acho que hoje deve ter aumentado mais. Não sei, aqui em Campos você traz aí essa realidade, mas lá em Salvador temos muitas, em vários outros lugares, né? Eu acho que hoje as mulheres ocupam mais também esse espaço, né, da comunicação. Acho que no início, sim, era mais... Eu digo no início, assim, bem lá, né, na história do rádio, era mais um público masculino, né, mais locutores. Mas hoje em dia, eu estou aqui me lembrando, né, que eu também já tive a oportunidade no rádio de fazer esporte. Fui também, assim, foi a primeira, né, repórter na época do rádio a ser repórter esportiva ao vivo, que foi um insight lá de José Eduardo, que é o Popular Bocão, que tinha um programa de esportes na rádio, Transamérica Esportes. E aí eu estava na torcida, tanto do Bahia quanto do Vitória. E naquela época o narrador, Newton Nogueira, grande narrador Newton Nogueira, ele ficava ensaiando comigo, porque ele dizia que eu tinha talento para ser narradora de futebol. E aí eu brincava com ele na cabine, né, que eu chegava cedo, que pegava 2 ônibus para chegar lá no Barradão. Ô, época difícil ali, porque para pegar ônibus ali dia de jogo era complicado. Mas a gente chegava lá no horário e aí ele falava: vamos treinar, Aninha, vamos treinar para você ser uma narradora de futebol. Ele ficava brincando, a vozinha dele assim. Então, assim, eu acho que hoje a gente está vendo mais narradoras. Aliás, são poucas Copa, ainda, né? Aliás, na Mas a gente Copa já teremos tem... uma narradora, né? Então, eu acho que a gente está ocupando mais, hein? Esses espaços aqui, o microfone nos rádios, agora podcast, né? Que bacana. E aí, isso tudo você está falando ainda em Salvador, né? Minha mãe... Aí, ó. Te amo, Maria Carla. Olha, mamãe, um aqui beijo para mamãe. A live. Saudade, manhinha. Um beijo para Salvador. Salvador deve estar em peso. Né? É isso aí, gente. Se o áudio estiver legal, fala aí também. Mas vai lá pro site, que está ao vivo no site. Então, aí isso tudo que você está falando ainda em Salvador. Isso. Né? Tudo a em TV Salvador. ainda começou também em Salvador. Tudo começou em Salvador. Todo esse processo meu foi em Salvador. O tempero foi baiano. O barro começou a ser moldado lá. Foi tudo lá. Então, assim, toda a minha base, toda a minha caminhada vem lá da minha terra. Comecei lá. Tudo lá. E da Bahia para Campos? Da Bahia para Campos foi, assim, um processo também, né? Porque, assim, eu sempre sonhava um dia, né? Eu falei, eu quero explorar minha comunicação, eu quero avançar. Eu amo minha terra, lógico, né? Mas eu ficava assim pensando, poxa, um dia eu vou apresentar um programa em rede nacional. Então, assim, vou ter que ir para São Paulo, vou ter que ir para o Rio de Janeiro. Eu ficava assim, né? Sonhando, criando na minha mente. Até que tive a primeira oportunidade, que aí eu fiquei 1 mês em São Paulo, que eu apresentava também. Gente, eu vou tendo algumas lembranças, tá? Porque... Rapaz, é muita coisa, viu, seu Wellington? Eu fazia também um programa de venda de carro da BV Financeira. Aí era todo sábado na TV Aratu, que era afiliada do SBT. Então, além de estar na rádio, eu sempre ficava assim, né? Rádio, TV. E aí, todo sábado tinha esse programa de 9 às 10. E o dono do programa, ele também tinha esse projeto em São Paulo. E aí ele falou assim, você topa ir lá para São Paulo para fazer esse programa lá? Eu falei, top. Aí o que foi que eu fiz? Malandramente, aproveitei as minhas férias, né? Porque se não desse certo lá, eu não ia perder o meu emprego. Aí eu fui nas férias da rádio e passei uma temporada lá. Eu tenho familiares lá em São Paulo, né? Inclusive irmã
da minha mãe, que mora lá, e fiquei um mês lá em São Paulo, tendo essa experiência com esse programa na Band. Passava lá na Band todo sábado. Mas aí não deu certo, estava ainda, estava verde, e voltei para Salvador, estava ainda preparada. Mas depois, a vida dá outra oportunidade. O último programa que eu fiz lá na Record Bahia, que eu trabalhei lá na Record Bahia por 8 anos, acabou, que era o programa Bahia, que a gente gosta, esse de viagens. E aí o diretor aqui da Record TV Interior RJ, Marco Silva, não sei se você conheceu, ele já tinha sido meu vice-diretor lá em Salvador. Que assim, a Record tem essa característica, né, de rodízio, assim, de diretores. E aí ele se encontrou num congresso em São Paulo com o diretor lá de Salvador, e aí ele comentou, olha, o programa de Ana Paula acabou, então ela está disponível aí, né, no mercado, que aqui ela já foi em várias áreas e tudo, e ficou essa conversa, foi aí que surgiu o convite. Tinha coincidido da apresentadora aqui na época do RJ Record, à noite ela voltou para a terra dela, e aí eu recebi essa ligação e vim aqui conhecer Campos, que eu não conhecia ainda. Com a cara e a coragem. Vim com a cara e a coragem. E aí eu pensei que eu ia ficar só 1 mês, 2 meses. E vou completar agora, dia 11, gente, 6 anos aqui em Campos. Por isso que vem aí essa festa, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Então, mas aí eu quero puxar aqui para essa questão do sotaque, né? Por quê? Eu acho que a identidade da pessoa, ela tem que ser mantida, seja lá onde ela esteja. Uhum. Né? Eu acho que é a sua raiz, né? É o seu diferencial até. Né? Então, assim, como que você vê essa questão de você manter a questão do sotaque? E como que foi o choque também, né? Porque Campos tem a sua forma de linguagem Sim. peculiar também, que a gente diz que é o campistês. Né? Então, você já se ouviu falando o cabrunco, o lamparão? Cabrunco não, mas tem coisas que eu já me vejo falando. Ai, agora vai dar um branco. O gente, quando às vezes eu tô eu falei, ih, já peguei. Tem uma coisa que eu já observo aqui também, que é assim, ó. Já viu isso? Sim, sim. O pessoal tem mania de qualquer coisa, faz notícia boa, notícia ruim. Aí eu ficava, no início, né, tinha um colega meu que fazia isso, eu falei, vige, tem problema de dente, né, tá com alguma coisa aí no dente, vai ter que ir no dentista, né, pra ver, né, às vezes a pessoa fica assim, né, tirando, aí depois eu vi que não, que é um trejeito aqui, né, do povo, que tem é isso. um trejeito que, na verdade, foi o que você falou, pode ser usado tanto como uma negação, como uma aceitação. Depende do momento. E lamparão, às vezes eu já me vi falando, ô lamparão, esse é o lamparão, já me vi falando algumas vezes, mas... O próprio lamparão e o cabrunco também tem essa característica, que pode ser usado também como um xingamento, mas também como uma coisa bacana também. Né? Pois é. Cabrunco ainda não estou familiarizada com cabrunco, não. Mas sua pergunta sobre o sotaque é interessante, porque lá na TV, na época que a gente ainda não tinha essa facilidade que hoje a gente tem de, por exemplo, ter matérias de todo o Brasil entrando na programação. Isso era a coisa mais difícil do mundo. Tanto que quando a gente estava fazendo as nossas matérias, a gente sonhava que a nossa matéria emplacasse na rede. Era o sonho de quem trabalhava, né, na TV local, que sua matéria emplacasse, né, para todo o Brasil. Então era muito difícil, tanto que sempre tinham os repórteres já específicos, repórter da rede. Então toda a matéria só vai para determinado profissional. Então os outros faziam só matérias locais. E aí quando você conseguia fazer uma, você vibrava. Só que para isso, naquela época, a gente tinha uma exigência. Você só vai, né? A gente tem que ter um sotaque limpo, né? Tem que estar muito, sem muito, mais neutro. Então, por exemplo, naquela época, a gente tinha uma fono que a gente treinava para que o nosso sotaque ficasse neutro. Porque até então, essa regionalização, ela não era tão bem vista, né? A gente não podia aparecer em rede nacional com o sotaque. Era muito difícil isso. Mas aí... Mesmo sendo, por exemplo, afiliada da Bahia. Não. Mesmo assim, era difícil, né? Era difícil. Se tivesse que entrar, tudo bem, mas era sempre importante que o nosso sotaque ele fosse mais neutro. Só que aí a Record, acho que foi uma das pioneiras a abrir esse leque. Não, vamos regionalizar. Vamos colocar o sotaque de cada cidade do Brasil.
de cada Brasil, né, que tem em determinadas cidades e estados, e a gente vai abrir isso e aí pronto. Aí quando começou o sotaque da Bahia, sotaque de Sergipe, sotaque de Recife, pronto, acabou isso. Vencemos esse obstáculo. Então, assim, eu fiquei tão feliz porque a gente não ia precisar mais se preocupar em ter que mudar o sotaque. Então, aqui em Campos, graças a Deus, eu não tive essa resistência, essa preocupação, não. E eu adoro quando as pessoas falam, sotaque gostoso. Mas aí, então, aí você chegou a Campos, mas você chegou como repórter. Aqui em Campos, não, já vim como apresentadora. Já como apresentadora? Já vim como apresentadora do RJ Record, à noite. Apresentação e reportagem. Então, eu apresentava jornal e também... Mas também fazia reportagem de rua. De rua, isso. Que também é uma coisa bacana, eu amo, né? Adoro. E como não, né? Você que é uma pessoa que gosta de gente, né? Gosta de interagir com as pessoas. Como ficar preso dentro de um estúdio também? Pois é, eu gosto de estúdio, gosto muito, principalmente o ao vivo. Acho que por causa da minha vivência com o rádio, né? A gente já tem essa pegada do ao vivo, eu gosto muito. Mas já fiz muitos programas gravados, mas eu gosto mais do ao vivo. Então eu vim já para apresentação e para reportagem, para o RJ Record à noite. Mas aí, de um tempo para cá, você já assumiu... Aí algumas mudanças aconteceram aqui na emissora, porque o nosso Alexandre, né, Alexandre Tadeu, que foi, né, começou aqui a história do Balanço Geral, aqui em Campos, ele se dedicou à política, na época, mais uma vez, né, quando eu cheguei aqui, e aí a gente precisa substituir. Então eu comecei a substituir ele em algumas edições, e aí foi, quando ele ficou mesmo na campanha, ele precisou ficar um bom tempo afastado, né, porque não pode, né, tá em período eleitoral. E aí eu fui assumindo, e aí quando ele voltou, a gente já estava num ritmo, e aí o diretor, na época, pensou, vamos manter por enquanto, e aí foi ficando. Então, Alexandre passou agora para o RJ Record à noite também, que está tendo essa experiência, também é bom, né, de vez em quando a gente mudar assim um pouquinho, e eu estou tendo essa experiência de estar à tarde, né, no Balanço Geral. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu acho que é um programa, o estilo do programa que bem que casou mesmo, né, com o seu dinamismo, né, com o seu jeito de interagir com as pessoas, de falar com as pessoas. Na verdade, a TV é isso, né? Você conversar, da mesma forma que a rádio né? É o jeito de você conversar com as pessoas para trazer as pessoas para perto de você. E você faz isso muito bem. Obrigada. Né? Então, eu acho que o estilo do programa também assim, foi um achado, na verdade, né? O programa te encontrar, de repente, e aí você ocupar esse espaço que agora é seu, né? Não sabemos, né? A gente nunca sabe, né? Tudo pode acontecer. Nesse meio de televisão, tudo pode acontecer. Eu aprendi isso, então é sempre bom a gente estou apresentando, né? Então, eu vou te contar uma curiosidade que eu estava até falando hoje com um amigo meu aqui, né, da Record, sobre a história, inclusive, do Balanço Geral, que nasceu lá em Salvador, o Balanço Geral. Não sei se você sabe, mas são mais de 40 anos que foi criado pelo nosso grande Raimundo Varela, que ainda está vivo, graças a Deus. Ele que deu esse start aí com esse conteúdo na TV, criou esse nome também, Balanço Geral, e aí foi para a rede. No início, o Balanço Geral, quando começou a ser pulverizado, né, no Brasil, ele só ia para as capitais, só as capitais tinham o Balanço Geral, e depois, com o sucesso desse programa, começou a espalhar pelos interiores de várias cidades, né, de vários estados do Brasil. Então, estar aqui, olha só, eu me sinto muito honrada, né, de estar fazendo parte de um projeto que nasceu lá, na Bahia. É a Bahia exportando coisa boa, né? Gente, vamos fazer um intervalo, um pequeno intervalo aqui, vamos ouvir uma música, e aí eu vou colocar aqui uma baiana também para nos acalentar, a Maria Bethânia cantando Sonho Meu, que é a música, né, da Dona Ivone Lara, com o campista, Delcio Carvalho, né, o parceiro de vida dela e de música. E daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo gostoso aqui com a Ana Paula. A gente só vai aqui tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Boa noite, voltamos aqui depois desse intervalo aí, um intervalo musical, né? Musical baiano, que isso é importante, né? A gente está aqui com a Ana Paula Farias, essa baiana arretada que veio aqui para trazer essa comunicação tão interativa, né, para nós aqui da
região norte, noroeste, Lagos, toda a região aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, né, que acompanha a Ana Paula através da TV Record, no programa Balanço Geral, né? E aí só faltou um item da nossa pauta aqui para a gente falar antes da gente comentar sobre a campanha, né, do Encontro Solidário. Ana Paula, que história é essa de terapeuta transpessoal? Boa pergunta. Primeiro, falar que antes de me tornar, eu acabei de receber, inclusive, o meu certificado de terapeuta transpessoal pela Novos 3 Educação, e eu estou muito feliz porque foi no início da pandemia e agora, né, praticamente no finalzinho, que a gente conseguiu concluir esse curso maravilhoso. E mesmo à distância, online, eu estava aqui juntamente com vários amigos especiais que também conseguiram aí se formar. Mais uma grande passo que a gente dá na nossa vida, nessa caminhada, que é o curso, né, de terapia transpessoal. E daqui a pouquinho eu até vou deixar aqui uma dica para quem está pensando aí em navegar e mergulhar nessa área. Opa. Antes de começar a estudar, eu comecei a ser atendida, né, a conhecer a terapia. Então, eu sou muito grata à terapia, que antes, assim como muitas pessoas tinham não tinha muito conhecimento, né? Então, eu achava até que fazer terapia não seria para mim. Não, eu não precisava de terapia. Então, aquela resistência, aquele certo preconceito com a área. Mas, graças a Deus, eu tive pessoas incríveis que já atuavam na área e que, como por exemplo, né, a minha querida Ícia Loures, que é a esposa do meu irmão Eduardo Farias, que juntos têm a empresa, né, Novos 3 Educação, ligada a essa área, que me incentivou primeiro com a educação inclusiva, que eu também tenho essa formação pela Novos 3 em educação inclusiva, e depois passei a fazer alguns cursos e quando eu comecei a fazer terapia, eu vi que realmente era uma necessidade. Então, se eu hoje sou uma pessoa melhor a cada dia, eu sou grata à terapia. Então, não tenho vergonha nenhuma de falar. Sou muito grata a tudo que eu venho desconstruindo o meu ser e construindo. Porque nós, quando chegamos aqui, a gente tem várias cascas, né, vamos dizer assim, que a gente precisa tirar. A gente precisa tirar, só que isso leva tempo. Não é de um dia para o outro, não é hoje tão rápido, não são 24 horas, então leva tempo, é um processo. E eu já tenho, Wellington, para quem está acompanhando aqui, mais de acho que 12 anos nessa caminhada. Sou muito grata à minha terapeuta, que me atende e continua me atendendo à distância. E ela é um divisor de águas na minha vida. E começa sendo terapeutizada, né, sendo atendida e tendo a oportunidade de estudar a terapia transpessoal, que eu faço, a terapia transpessoal. E o que é a terapia transpessoal, né? Essa abordagem, né, profunda, essa abordagem que a gente tem também integral da alma humana. Então, nós somos seres integrais, nós não somos só essa matéria. Tem muito mais aqui de Wellington que talvez a gente não conheça. A gente só está vendo aqui, né, o que está sendo apresentado. Então, se a gente mergulhar nessa alma aí, vai ter muito mais para ser mostrado. Tem muita história, tem muito conteúdo, tem muita vivência, que eu acredito que pouca gente sabe. E assim somos nós. Então, a terapia transpessoal é esse mergulho, né, que a gente faz em nós mesmos. Então, é uma oportunidade de mergulhar no nosso eu, né? E também considerando, isso é importante falar, as dimensões da nossa vida. Então, a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão espiritual, a dimensão profissional, isso é muito bom também falar, porque eu gosto muito dessa terapia transpessoal, porque cada atendimento pode ter uma dinâmica diferente. Então, são várias práticas que nos levam a esse mergulho profundo. Então, a nossa terapeuta, né, que é coordenadora também dos cursos, ela sempre fala, né, que todos nós escovamos os dentes todos os dias, né? A gente faz a nossa higiene pessoal todos os dias, precisamos fazer. E a nossa alma? E a nossa alma? E o Wellington que está aí dentro, hein? Esse coração?
E esse pensamento? E esse sentimento? Como é que tá? Então, assim, esse mergulho a gente precisa fazer. E sozinho, a gente não consegue. É interessante essa abordagem, né, dessa terapia, porque essa questão da alma, não sei se eu estiver errado, você pode me corrigir logicamente, essa coisa da alma sempre ficou muito restrita para o âmbito do religioso. Verdade. Né? Então, o que tem, né, nessa terapia de religioso, ou não tem nada? Pois é, interessante sua pergunta, porque justamente quando você faz parte, né, e você ou é atendido ou começa a estudar, você vê que o espiritual ele vai muito além. Então, você pode vir, claro, com a sua tendência religiosa, com o que você acredita, mas isso não é colocado em questão, porque você pode ter a sua escolha ou não ter, mas é muito mais do que isso. Então, assim, por isso que eu me identifico muito com a terapia transpessoal. Por isso que é importante a gente enxergar o ser além e não somente, então eu vou ver aquela pessoa só daquela forma, com religião. Já pensou se eu fosse olhar e tivesse um critério, eu só vou atender determinado tipo de pessoa porque eu me identifico só com essa crença? Já pensou se eu tivesse esse olhar, né, restrito? Então, a terapia transpessoal, ela faz a gente abrir os nossos horizontes. Ela faz a gente tirar as vendas e entender, se o seu segmento religioso é esse, tudo bem. O que a gente quer ver é mais do que isso aí. A gente quer ver esse ser integral, que tem muito mais a ser mostrado, a ser apresentado. Então, isso independe da sua crença religiosa. A gente não olha isso. Então, assim, inclusive é terapia holística transpessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que pode ser muito novo para algumas pessoas, mas vai acontecer a jornada terapêutica, por isso eu fiz questão aqui de anotar a jornada do terapeuta, de 22 agora de novembro a 25 de novembro. Você pode acessar pelo site da Novos 3 Educação, eu vou compartilhar aqui no meu Instagram. Então, você pode conhecer mais sobre esse universo, é gratuito, tá, Wellington? Depois eu vou te passar, porque eu acho que você demonstrou interesse, eu sinto que você gostou desse conceito que te chamou a atenção. E todos nós precisamos e devemos ser terapeutizados. E a terapia holística e transpessoal, ela é fantástica. Se eu hoje me conheço mais, me entendo mais, me aceito mais, eu agradeço a terapia. E a terapia transpessoal. Claro que não deixando de valorizar todas as outras, mas graças a Deus eu encontrei esse caminho que me faz ter esse olhar assim, sabe? Esse olhar holístico, aberto e respeitando todas as crenças, todas as escolhas, a nossa humanidade, né? Então, eu sou muito feliz e acabei de me formar, né? Peguei meu certificado lá pela Novos 3. Em breve vai chegar aqui, eu tenho certeza. E quem sabe já não vou estar aqui atendendo, né, pessoas no meu segundo horário, né, de trabalho. Aliás, eu já faço esse trabalho, né? Só para deixar claro assim, eu já faço, inclusive, no Encontro Solidário, a gente vai ter um espaço reservado para isso também. Que bacana, bacana. Não, fiquei super interessado mesmo, porque essa coisa que você falou, assim, dessa liberdade, né? E a liberdade é uma coisa que a gente prima muito, né? Por que que você vai ser tolhido por uma escolha sua, né? Sim. Ou se você é evangélico, ou se você... Isso eu estou falando só na questão religiosa, né? Uhum. Então, para além das outras opções, né? Então, quando uma terapia respeita a sua opção, a sua condição e trabalha dessa forma, eu achei super bacana. Assim. Eu também, quando eu comecei a entender, né, e fazer esse tipo de trabalho e participar de várias vivências, né, que acontecem, são ministradas pela Novos 3, eu tive, assim, uma caminhada muito mais tranquila, vamos dizer assim, entendendo tanta coisa que antes era tão difícil. E a gente vai se aceitando mais, porque eu vou te dizer, acho que uma das etapas mais complicadas é essa, né? A aceitação, aceitar quem nós somos. Então, essa é a proposta, gente, da terapia transpessoal, é você ter essa oportunidade de você mergulhar em você, se conhecer mais, se conhecer melhor e saber quem você é, né? Isso às vezes assusta, né? Assusta. Vou trazer aqui uma fala da minha terapeuta que ela disse assim, isso foi eu já aqui em Campos, um período de férias que eu fui para lá,
E aí ela me levou, né, para fazer uma imersão, e ela disse assim, tá preparada? Porque eu disse assim, não, eu quero avançar, eu quero avançar. E ela falou, você tá preparada? Aí eu falei, preparada para quê? Para saber quem você é? Aí eu falei assim, tô. Aí eu perguntei, por quê? Aí ela disse assim, porque você vai brigar com o mundo. Aí eu, brigar com o mundo? Como assim? Porque nem todos vão te aceitar, nem todos vão te entender, mas quando você se aceita, quando você se entende, quando você se valida, né? Então você enfrenta esse mundo que muitas vezes não te compreende. Mas você, quando se compreende, quando você se entende, você vai. E é assim que tem sido. Que bacana. Com muitos obstáculos, mas falando assim, parece que é fácil, né, gente? Não é fácil, não. Porque foi o que eu falei lá no início, né? Você, quando fala, dá uma notícia pesada, ruim na TV, você dá com tranquilidade, né? Com uma leveza. E aí você falando da terapia também aí, com essa leveza, nos faz também Então, assim, um encantamento, né? Pois é, mas eu vou te dizer, graças à terapia, graças a esses trabalhos que a gente faz, né? O mergulho no autoconhecimento, a gente vai aprendendo a lidar com essas questões que são difíceis. Pense aí, pandemia começando, eu aqui, eu já estou, né, distante da minha família, mas a gente não, se eu quisesse viajar, por exemplo, eu não podia. Minha mãe até esteve aqui antes da pandemia e ela sentiu uma vontade de voltar para casa. Ela está aqui na live, minha mãe, se quiser falar aqui. Ela falou assim, Ana, tá bom já, quero voltar para casa. Quando minha mãe volta para casa, foi em fevereiro, né, o início da pandemia praticamente, deu aí a pandemia. E aí a gente fica naquela trancafiado, né, todo mundo preso, não podia fazer nada. Então, se eu não estivesse fazendo esse trabalho sozinha aqui, será que eu ia aguentar? Será que eu ia suportar? Eu digo a vocês que não. Porque, gente, por menos a gente já está, né, ficando estressado, né, com tantas questões. Então, assim, tem muitas vantagens de você ser pessoa terapeutizada, você ser, né, analisada. Isso é muito bom. Agora, eu tenho certeza que muita gente ficou encantado com o seu depoimento sobre a questão da terapia. Essas pessoas já podem te procurar. Eu sei que você já recebeu seu certificado. Ai, ai, ai. Já pode procurar. Qual é o canal? Qual é a forma? Depois a gente conversa. Depois eu deixo aqui todas as informações. O Wellington. Isso, você tem que levar isso para as pessoas. É verdade. Com certeza. E eu acho que está chegando a hora, sim, com certeza. Já sou apta, né? Já posso, sim. Aí, ó. Trabalhar. É só entrar na rede social dela lá e cobrar. Vamos cobrar. E eu quero aproveitar e falar que tem aí, eu já falei, né? Mas repetindo, que quem quiser participar da jornada do terapeuta para entender, para conhecer, quem sabe, né? Começar a fazer de 22 a 25 de novembro pelo site da Novos 3 e você não paga nada, é de graça. Olha só. Então, conhecer um pouco Conseguiu mais. Compreender, entender? Fui clara, fui, né? Bastante. E você gostou? Bastante. Então, graças a Deus. Que bacana. Aí você vê que um ponto, né, da pauta aí, da entrevista aí, que quase passou, mas que bacana que foi esse depoimento seu sobre essa terapia, que é algo novo, né? Então, novo pelo menos, assim, talvez aqui na região, né? Aqui na região, eu acho que é realmente novo. Agora, eu te agradeço também, porque hoje, com a internet, né, muitas pessoas estão tendo mais acessos, né? E buscando mais também esses assuntos sobre a saúde mental, que a gente está falando muito. E agora, na pandemia também, isso, deu um boom, foi mais evidenciado. Então, vamos cuidar, gente, da nossa saúde mental, porque sem ela, não adianta nada você ter tanto e não ser como você precisa ser. Com certeza. E a gente passou aí por esse período de pandemia, como bem você lembrou, que trouxe um prejuízo muito grande para a maioria das pessoas, né? A saúde mental ficou bastante abalada. Isso. E logo depois também, agora a gente passou por um outro momento que eu acredito também que tenha sido muito impactante, a questão dessa polarização política, né? Que também fez com que muita gente perdesse o controle até emocional muitas vezes. É verdade. Né? Entre a questão famílias, hein? Entre familiares, né? Irmãos deixaram de se falar. Sim. Né? Então, assim... Então, infelizmente, a questão da saúde mental hoje tem que ser realmente um foco de saúde pública. Pauta, né? Tem que ser pauta, porque, infelizmente, tem muita gente doente. Tem mesmo. Aliás, o mundo está doente, né? O mundo está doente, a gente está precisando buscar mais e mais
nosso grande Criador, né? Deus. Vamos buscar mais, né? As pessoas estão se afastando e a gente precisa se aproximar mais. Isso aí. Então, Ana Paula, depois de trazer esse momento de reflexão, né, e de mostrar que o quanto ela está bem, né, com a questão da terapia transpessoal, e a pessoa quando está... Não quer dizer que vai ser mil maravilhas não, hein? São altos e baixos, mas a gente aprende a lidar melhor com esses altos e baixos. Não, com certeza. Não, a perfeição não existe. Né? Não existe. Mas como você está num momento bacana, e esse momento bacana te proporciona também esse olhar para o outro, né? Então aí a gente já entra para a questão da campanha solidária, desse encontro solidário que você já promove há 6 anos, não é isso? É, isso. E se você está há 6 anos em Campos, quer dizer, isso nasceu em Campos. Nasceu em Campos. Mas tem uma raiz de Salvador nisso. Tem uma raiz. Boa, Wellington. Tem uma raiz. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, desde nova, eu sempre estive envolvida com essas questões, né, sociais, com eventos. Sempre que precisava, a gente vai para a rua, ia pedir, né, dinheiro para ajudar nos eventos. Enfim, sempre fomos em busca, né, sempre para poder ajudar e compartilhar. Minha mãe sempre esteve envolvida com isso também, participando de grupos, né, ligados a essas questões também, de solidariedade. Cresci vendo minha mãe, né, lá com o Grupo Guerreiros da Paz, fazendo esse trabalho tão bonito, né, de levar comida para as pessoas, roupa, ela dava banho também, limpava as feridas, né, das pessoas com muito amor. Minha mãe é super dedicada a essa questão, então eu cresci nesse universo, né? E aí depois passei a fazer parte também de um grupo maravilhoso lá da minha terra também, né, que é voltado a essas questões também do trabalho solidário, dos eventos solidários, né, um grupo holístico lá da minha terra. Então a gente que tem a coordenação, né, da minha querida cunhada e meu irmão, então a gente vai seguindo com esse trabalho social muito forte. E aí aqui em Campos eu comecei a sentir falta disso. Aí eu falei, poxa, eu tô sentindo falta, e aí minha cunhada foi e me deu essa ideia, Ana, por que você não continua aí o que a gente faz aqui, né, com o trabalho solidário? E aí eu falei, poxa, verdade. Aí ela foi me orientando e me deu, e batizou, né, o nome desse evento de Encontro Solidário. Então isso começou no primeiro ano já, e o intuito foi de agradecer a Deus, né, porque eu não imaginava que eu fosse ficar tanto tempo assim, achei que ia ser mais rápido, mas agradecer a Deus pelos feitos, né, profissionais e pessoais, e retribuir isso, promovendo um evento que tivesse brincadeira, música, e em troca disso, arrecadando para poder distribuir, porque isso acontece lá no nosso grupo, né, Centro Holístico, Irmandade, Vovô Pedro, que a gente tem lá, e que a gente faz isso. Então, a gente arrecada os brinquedos e distribui, não só isso, né, o trabalho também de doação de cesta básica. Então, é um trabalho social muito forte que é realizado há mais de 30 anos, e aqui é só uma extensão, né, do que é feito lá. E aí eu consegui fazer isso no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e agora no sexto, que vai ser sábado agora, se Deus quiser, no Parque Aldeia 1, em Guarulhos, a partir das 8 da manhã, e vai ter muita coisa legal. Aliás, nem eu imaginava que ia ter tanta coisa assim. Eu acredito que essa coisa solidária, ela contagia, né? Então, eu acho que está no 6º ano, eu acho que a cada ano deve crescer cada vez mais, né? Então, esse esse ano está maior, né? Esse ano está maior, Wellington. Aliás, 2 anos a gente ficou parado, né, por causa da pandemia, aí a gente ficou só no YouTube, que eu fazia só a entrega, mas a campanha acontece, né, todo mês de novembro na TV. Por que nesse período? Né? Porque eu cheguei aqui em Campos no dia 11 de novembro de 2016. Isso. Final de 2016. Eu estava chegando aqui. Dia 11. Então eu falei, dia 11 vai ser meu aniversário em Campos. Né? Meu batismo vai ser dia 11. Então, dia 12 a gente vai fazer a festa no sábado para comemorar esses 6 anos. E fazendo essa entrega. Vai ter música, vai ter animação infantil, vai ter ações sociais, vai ter vacinação de graça lá, tudo de graça, não vai ter nada pago. Todo mundo que aparecer lá vai de graça. Agora, o ingresso é um brinquedo novo, né? Você vai ter que, por favor, levar um brinquedo novo para que a gente possa distribuir no Natal para as crianças lá do Parque Aldeia 1.
É bom registrar isso, né? Porque também tem essa coisa. Gente, se você quer ser solidário, né? E deve ser, nada desse negócio de comprar, de dar de presente por usado, favor, quebrado, aquele presente que seu filho não quer mais, não brinca mais. Pare com isso, vai na loja e compra, mesmo que seja um brinquedo simples. Isso. Hoje uma pessoa me perguntou, né? Uma pessoa que quis ajudar e me perguntou: pode ser brinquedo usado, novo? Eu falei: olha, vamos levar um brinquedo novo, né? Vamos levar um brinquedo novo porque vai ser melhor. E é isso. E a gente está divulgando para todo mundo participar a partir das 8 da manhã. E eu convido todo mundo para participar, porque são meus 6 anos aqui na Record TV Interior RJ. E eu sou muito grata a essa emissora que tem me proporcionado, Wellington, tantas oportunidades de crescimento profissional, de crescimento pessoal. Agradeço aí a todos os meus colegas, com eles aprendo tanto e sou muito feliz de trabalhar aqui na Record TV Interior RJ, que está me dando assim essa oportunidade de expandir minha comunicação pelo interior do Rio de Janeiro e está sendo um presente, né, na minha vida, presente de Deus. Que bom. Mas diz para assim, o ouvinte e o telespectador que vai acompanhar pelo canal do YouTube, como que faz para participar? Quer dizer, vai levar o presente no dia ou pode levar antes em algum lugar? Tem um ponto de arrecadação desse brinquedo? Isso. No sábado agora a gente vai começar, vai dar o start, né? Aliás, já está acontecendo. Mas aí a pessoa que vai para o evento deixa o brinquedo lá, depois a gente vai recolher e vamos continuar a campanha na emissora, como todo ano a gente faz. Então, a pessoa que tiver interesse, eu não posso ir nesse sábado, mas a partir de segunda-feira, né, dia 14, já pode ir lá na emissora, porque a gente vai deixar lá uma caixa, a pessoa vai poder deixar o seu brinquedo lá na sede da Record TV Interior RJ. Que fica no TUF. TUF, 28 de março. Não me pergunta o endereço completo, não, porque, olha, para chegar aqui foram mais de 5 áudios que o Wellington mandou para mim. Baixei o Waze, eu falei: amigo, vem cá, me diga. Eu pego a 28, viro no Cidade da Criança, viro o Hospital da Unimed, pronto, cheguei. Melhor assim. Mas a TV Record já é bastante conhecida, as pessoas sabem muito bem onde fica, ali na Avenida 28 de Março, uma área fácil de se localizar. Bom, mas tudo bem, e aí as pessoas podem contribuir individualmente através dessas doações de brinquedos. Isso. E outras ações, por exemplo, questão de saúde, o pessoal de repente já tem alguém da medicina que está interessado de repente em colaborar, ou algum artista, eu quero me apresentar lá na ação que você vai fazer. Pode? Poder pode, né? Aí a gente vai ter, deixa eu até avisar, né? A gente vai ter participações, a gente vai ter Eric Garcia e Ana Carolina, que vão fazer o som, vai ter J. Leone, vai ter Igor Saliência, também vai estar ao vivo com a gente lá. Vamos ter a participação de parte da orquestra da ONG, né? Orquestra da Vida. Vamos ter também DJ Amaro, que trabalha lá na TV. Vamos ter Tarantino na dança. E vamos ter também a professora lá de atividade física, que vai fazer um alongamento com todo mundo. Mas o cantor, ou a cantora, ou o artista que quiser aparecer lá, é só passar o som, né, com o técnico lá e a gente faz a brincadeira, né? Chega com o seu violão. Chega com o seu violão, vai se conectando lá e a gente faz uma música. Mas vai ser de 8 às 12. Mas tem uma organização lá. E a gente vai ajeitando. Mas eu quero aproveitar para dizer que vai ter ação social. Esse ano, essa é a novidade. A gente vai ter muita ação social, vai ter vacinação, viu, gente? Vacinação aí, todas as vacinas. O pessoal da Secretaria de Saúde de Campos já foi lá, já conferiu o local, então tá ok. Vai ter corte de cabelo de graça. Vai ter escuta terapêutica, vamos ter lá uma profissional que vai estar ouvindo as pessoas, né, se desejarem, lógico. Vamos ter aí fisioterapeutas. Vamos ter também a aferição de pressão, que o pessoal se colocou à disposição, o pessoal do SEBRAC, que vai fazer a aferição de pressão, vai fazer esse trabalho bacana lá com as pessoas e muito mais. Noção também de reciclagem, consciência ambiental com a Caparaó, minha amiga Andressa, que eu acho que deve estar aqui, ao vivo, Andressa Alcoforado, jornalista, e que está comigo desde o primeiro ano, nos conhecemos na Record, né? Depois ela foi para a concorrente,
mas a amizade continua e ela está comigo aí, essa parceirona, me dando a mão mesmo. E eu quero agradecer também a todos os meus amigos, tem muita gente me ajudando, que ninguém faz nada sozinho. Agradecer aos meus amigos que estão aqui me dando opinião, me ajudando, me tranquilizando, porque a gente fica, né, tenso, mas é isso. Então, e agradecer também aos parceiros, posso falar? Pode. Agradecer a Produtos Que Gostoso, Caparaó Reciclagem, Belmix, Boa Viagem, LCA Energia Solar e meu amigo Tato Corrente, que vai fazer aí as nossas camisas e vai ser muito legal. Também Léo Estúdio, que está aí com som, com palco. Então, toda essa turma, Novos 3 Educação também, que está, né, apoiando esse grande evento. E a minha Record TV Interior RJ, que não poderia, né, deixar de falar. E os telespectadores que vão participar com a gente. E a rádio agora Goitacá. Exatamente. Que vai começar a divulgar. Eu estava esperando só essa deixa. Pronto, ó, você está me imitando. Você tá me imitando, gente. Alan Espíndola, cadê você? Tá ajudando. Exatamente, assim, a gente quer colocar também a Rádio Goitacá à sua disposição. Oba, obrigada. Não só nessa campanha, mas em outras campanhas que venham pela frente, porque a gente também tem essa questão desse compromisso social, responsabilidade social. Então, o que a gente puder fazer na parte de divulgação do evento, a gente já vai começar hoje, na verdade. É só você dar o aceite, que aí a gente já começa hoje com a divulgação. Já tá. Na verdade, esse programa aqui especial já está sendo feito com esse objetivo. Diga né? sim, sim. Exatamente. Então, não que a gente... Não, é sim, sim, sim. E WA Locutor, que vai fazer também a locução do evento. Assim, esse ano eu tenho que agradecer muito a Deus, porque tem muita gente boa ajudando. Pessoal aí do Parque Aldeia 11, se tiver, Cíntia, Prego, né, que são as pessoas que estão lá, né, na comunidade, fazendo aí esse trabalho, e estamos juntos. É só chegar. Que bacana. Infelizmente, já estamos aí... mas peraí, para encerrar, vou deixar aqui a música do evento, que vai ser também interpretada pela banda Orquestra da Vida, vai ser também pelos artistas que vão estar lá. Já passei a música para todo mundo, que foi inspiração, por favor, né? Que Deus me deu aí. Veio música, veio letra, minha cunhada também me ajudou. E o nome da música é Pra Ajudar. E é facinho. Posso cantar? Cantora também? Não, eu sou cantora de chuveiro. É pra ajudar e também pra crescer. Se você ajuda um irmão, no fundo quem ganha é você. A gente se junta, a gente se encontra pensando em você. Sentimos que a vida ganha mais sentido com muito prazer. Então é bom sonhar, mas é preciso fazer. Porque tudo na vida tem muito mais brilho se a gente agradecer. É pra ajudar e também pra crescer. Se você ajuda um irmão, no fundo quem ganha é você. É pra ajudar e por aí vai. É isso aí. Se Olha, você quer crescer... Tarantino botando passo dessa música. Que bacana. Se você prestar atenção na letra, é isso. É para ajudar e também para crescer. Porque quando a gente ajuda, a gente cresce. E se a gente ajuda um irmão, a gente não está só ajudando ele. Na verdade, a gente nós estamos nos ajudando. Se você ajuda o irmão, no fundo, quem ganha é você que está ajudando. Então, baseado nisso aí, se você quer se ajudar, ajude aqui a Ana Paula nessa campanha. Isso. Que você vai estar ajudando, não só a ela, vai estar ajudando a todos os moradores lá da aldeia. Então, e vai estar ajudando a você próprio, que você vai se sentir bem, né, fazendo essa ação. É tão bom que a gente sai... É tão bom fazer o bem, né? É bom demais, é bom, gente, é bom. É bom fazer o bem, a gente sai com tanta energia, com tanta alegria que é inexplicável. Beleza, a gente está aqui encerrando o nosso Conexão Goitacá especial desta noite de terça-feira, tendo o prazer desse bate-papo maravilhoso, né, com essa comunicóloga de primeiríssima qualidade, né, essa pessoa que conquistou os corações aqui de toda a região. Só para encerrar, meu irmão, Eduardo, e você também, hein? Meu irmão está colocando aí, cantor e toca também. Já foi Logo.
Já foi do Olodum? Aí, ó. Meu irmão é percussionista também, só tem artista. Não foi nada. Aliás, essa parte musical ela tá escondendo. Depois a gente veio para uma outra entrevista, né? É o meu lado musical frustrado. Meu irmão botou aqui que eu era do Olodum. Não era, não, mas eu gosto de batucar. E meu irmão gosta de tocar. Aí, enfim, é uma longa história, né, Duda? Deixa quieto. Já foi. Difícil encerrar um programa com uma pessoa dinâmica, alegre, assim, porque a alegria contagia. Bem, aquele filme, o Patch Adams, tem muito disso, né? De você... A alegria contagia, né? E cura, né? Cura. Então, é verdade. Parabéns pelo trabalho, não só o profissional, mas também esse trabalho humano que você faz. Conte sempre aqui com a Rádio Goitacá. Estaremos divulgando a partir de hoje, obrigada. A campanha. Espero que seja um sucesso lá. Amém. E deixar aqui o microfone aberto aí para você fazer aquela despedida especial. Despedida. Tá chegando a hora, é hora de partir. Me dá uma dor no peito, ter que ir embora e te deixar aqui. Mas eu já resolvi, sozinha eu não vou. Eu só vou embora se comigo você for. E lá vou eu. Isso porque não é cantora, não. Isso, né? É porque eu não sou cantora. Mas você sabe que aqui em Campos eu comecei a ter aula de música? Depois eu te conto. Isso é papo para outra entrevista. Mas olha, para encerrar, né? Tem que encerrar, né, gente? Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui. Muita gente está aqui desde o início, que eu estava fazendo os testes aqui. Agradecer a você que está aqui também conectado nessa estreia, né, gente? A estreia de Wellington, né? Cordeiro. Tinha que no final dar um branco, né? Mas não. Me perdoe, o Wellington Cordeiro, o Cordeirinho aqui da Goitacá. Então é a estreia dele, gente, com esse programa agora, que vai virar podcast, que vai aqui para o canal do YouTube. Então, agradecer a todos que estão aqui conectados. E agradecer primeiramente a Deus também, né? Porque sem Ele nada é possível. Se isso tudo está acontecendo, é porque Ele está permitindo. Então, agradecer a Deus, a minha família, que está aí, ó, marcando presença, meu irmão, minha cunhada, minha mãe, a todos vocês que não me deixam, não me largam um minuto. Então, eu sou muito feliz, né, por estar aqui abraçada com a minha família, com os meus amigos especiais e com vocês. Cadê aqui? Foi meu professor de fotografia, Andressa Alcoforado, tá falando aqui, ó. É isso aí. Se você conhece da Record, eu conheço da Fafic. Tá vendo? Que legal. Tá aí, Andressa. Um beijo pra ela. Tá mandando um beijo pra você. É isso, gente. Deixa aqui, a gente vai até amanhã. Rafaela, ele é do meu bairro, Raiz em Guarulhos. Já fui. Ah, é? Ih, gente, vamos começar aí, a entrevista aqui com ele agora. Tá bom, tá ótimo. Tá bom, tá ótimo. Essa fase da entrevista, para mim, é melhor, né? A descontração, mas infelizmente a gente tem que encerrar, porque, como diz nosso amigo Marcelo Sampaio, né, que te entrevistou ontem, né? Sim, Marcelo Sampaio. Isso aqui não é uma rave. Não. Né? Gente, vamos encerrando aqui, dando uma boa noite para todo mundo, agradecer muito a presença da Ana Paula. Eu que agradeço. Tenho certeza que ela trouxe esse brilho, né, para o nosso estúdio, para a estreia dessa nova fase do Conexão Goitacá. Boa sorte, que Deus abençoe, sucesso para vocês e boas ideias, bons conteúdos, e é isso que a gente precisa. Nosso amigo Romualdo, Vanildo e o Wellington Cordeiro, que faz parte, acho que deve ter outras pessoas também, né, nesse projeto, que vocês tenham muitas inspirações, porque o rádio precisa. Vamos fortalecer o rádio aqui em Campos. Tá Com bom? certeza. Então, deixar também um abraço para a família Farias também, que acompanhou aqui o tempo todo aqui o nosso programa. E continuem acompanhando, né? O nosso programa, a nossa rádio, ela fica 24 horas com boa música. Então, você que está curtindo aí, a gente vai pegar carona aí na grande massa, né, que acompanha a Ana Paula, para dizer que a Rádio Goitacá está aí com bastante música boa, 24 horas no ar. A gente tem os programas ao vivo, que são as conexões,
E começando exatamente essa nova fase, como eu falei, com uma entrevista ao vivo e que vai se tornar podcast, que a gente vai disponibilizar a partir dessa semana. E em breve eu já tive aqui um pensamento, quem sabe ano que vem vou gravar uma música e vou tocar aqui na rádio. o outro passo também é você se tornar locutora da Rádio Goitacá. Olha, eu acho, isso aí é papo para outra, tem que conversar com o meu empresariado aí, aqui, ó, tá forte. Seria uma honra para a Rádio Goitacá. Aqui, ó, meu irmão, Novas Terapias, dando parabéns aqui pelo conteúdo. E Duda já está articulando aqui para poder divulgar a jornada do terapeuta. Com certeza. Né? Vai divulgar aqui, não é isso? Com certeza. Pronto. Para todo mundo participar, porque vai ser de graça. Então, vamos lá. Bacana. Valeu, hein? Se deixar, a gente vai até amanhã. Exatamente. Vamos encerrar aqui com Gilberto Gil. Hoje a noite aqui é só de baiano. Então vamos encerrar aqui com Gilberto Gil e daqui a pouco a gente volta com mais um programa. A gente sempre vai anunciar, né, novos entrevistados estão sendo agendados. E, particularmente, segunda-feira que vem estarei aqui com mais um Conexão Goitacá Samba. Então fiquem todos bem e até a próxima.